Olá! Volta e meia, assuntos relacionados com o fim dos tempos, o fim do mundo, são comentados nas redes sociais, são comentados na internet. E o que é incrível é que através de notícias de jornais importantes, através de notícias de cientistas sobre determinados assuntos, se começa a fazer uma análise da profecia bíblica e tentar encaixar as coisas que se ouvem ou que estão acontecendo no nosso planeta com a profecia bíblica. Ultimamente tem se falado muito na internet, nas redes sociais, sobre a questão do secamento do rio Eufrates. E o que é interessante é que cientistas realmente estão dizendo que o rio está se secando e que isso também aparece na Bíblia como uma profecia do fim dos tempos. Você quer ver? Em Apocalipse 16, a partir do verso 12, diz o seguinte: em seguida, o sexto anjo derramou sua taça no grande rio Eufrates. O rio se secou, a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi três espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses três espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Essa batalha é o Armagedon. E muitos acham e pregam que o Armagedon vai acontecer literalmente. Uma briga com os reis do mundo. Qual a interpretação bíblica para esse assunto? O rio Eufrates realmente está se secando. Será que é um indício de que estamos culminando para o grande Armagedon? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. A partir de agora, já estamos ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo de Comunicação, a sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E olha, quero começar o programa cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadros, que está aí já preparado para chumbo grosso, meu amigo. Como é que tá? Espero que sim, meu amigo. Que bom estar aqui novamente com o amigo Tito, com o nosso telespectador, ouvinte, internauta. Que Deus abençoe a todos. Eu vou mandar rapidamente aqui um aviso e ao mesmo tempo alguns abraços, Tito. Nós vamos estar, o Tito deve estar lembrando que no dia 22 de junho agora, nós vamos fazer um Na Mira da Verdade na cidade de Aimorés, no estado de Minas Gerais. Eu queria aproveitar para convidar a todos os amigos do Na Mira da Verdade que moram em Aimorés ou região, que compareçam para estar conosco na Igreja Central Adventista de Aimorés, no dia 22 de junho. Faremos a programação às 9 da manhã e às 5 horas da tarde. E eu aproveito para mandar um abraço para uma equipe muito dedicada que está fazendo de tudo possível para que esse programa aconteça. Um abraço para os queridos amigos a Ivone, o Márcio, para a Ivonete, que tem o nome da minha mãe. Um abraço para o Marcos, para o Sidney, para o pastor Raissan, para o Valdeci e para o Kim. E para toda a equipe que está trabalhando para que esse programa aconteça. Que Deus abençoe a cada um e obrigado pelo carinho que vocês têm para com a TV Novo Tempo. Ok, professor. Até é interessante a gente destacar que o pessoal já estava ansioso para que a gente fosse lá para Aimorés. Já estão trabalhando há mais de um ano para que possa levar a gente lá, né, professor? Exatamente. E graças a Deus agora deu certo para que a gente pudesse estar naquela cidade fazendo um trabalho evangelístico ali de levar a palavra de Deus. Então, participe aí em Aimorés, estaremos aí ao vivo fazendo o programa para vocês aí de Aimorés, tá bom? Professor Leandro Quadros, já vamos começar quente aqui. Vamos, a questão é a seguinte, relacionado com o fim dos tempos. Volta e meia nós entramos nesse assunto porque isso é o que está na moda. Não só o que está na moda, é que realmente
é os dias em que estamos vivendo. Nós estamos vivendo no tempo do fim, realmente. Tudo começa a mostrar para a gente que realmente nós estamos vivendo na última fase da história dessa terra. Agora, é interessante que especulações começam a acontecer, meu amigo. E uma das que estão aí rodando pela internet é com relação ao secamento do rio Eufrates, que é fato, isso está acontecendo realmente. O rio está se secando, os dois rios mais importantes do Oriente Médio, o Eufrates e o Tigre, já estão se secando em virtude dos mais diversos problemas de clima, de como cuidar com a natureza ali naquela região, enfim. De fato, está acontecendo. E o que é mais incrível é que isso realmente, a palavra de Deus, tem uma profecia relacionada com isso. E aí as pessoas já trabalham em cima daquilo e começam a mostrar as teses de que realmente as coisas estão no fim. E começam a assustar as pessoas ou a alarmar. Enfim, como que a gente pode compreender essa profecia e se realmente o que está acontecendo, o fato que está acontecendo do rio se secar, tem a ver, de fato, com a profecia bíblica de Apocalipse 16, meu amigo? Pois olha, meu amigo, você começou o programa com uma pergunta muito interessante e muito importante. Realmente o capítulo 16 do Apocalipse tem sido para muitos um capítulo enigmático e por causa disso, por ser um capítulo enigmático, ele tem trazido muitas teses, muitas explicações para o capítulo. Entretanto, eu acredito que a melhor maneira de interpretarmos este capítulo, e é o que nós tentamos sempre passar no programa Na Mira da Verdade, pela própria Bíblia, é deixarmos que a Bíblia, à luz da história, interprete o capítulo para nós. É claro que muitos detalhes do Apocalipse e outras profecias, certos detalhes, na verdade não todos, mas alguns detalhes nós não temos respostas. Em algumas questões proféticas nós não podemos ser dogmáticos, porque como coisas não se cumpriram, então há certas coisas que não temos como tomar um posicionamento dizendo o seguinte, é 100% assim ou não. Agora, o essencial da profecia, o essencial para compreendermos a mensagem bíblica e para compreendermos que o capítulo 16 traça parte da história do conflito entre o bem e o mal, nisso nós podemos acreditar, porque isso a Bíblia nos revela. Então, como que nós entendemos o capítulo 16? Primeiramente, temos que lembrar que o capítulo 16 está num contexto muito específico. Ele fala das 7 últimas pragas. O que são as 7 últimas pragas? São os 7 últimos juízos de Deus sobre uma humanidade que não quer se arrepender dos seus erros e que não quer fazer o bem. Então esses últimos juízos de Deus são retratados como 7 pragas. Há evidência, há antecedentes arqueológicos disso. Já ocorreram pragas parecidas. Se você ler Êxodo capítulos 7 e 8, ali você percebe que Deus enviou 10 pragas sobre o Egito para castigá-los pela constante rebelião contra Deus, depois de Deus dar muitas oportunidades para eles. No fim dos tempos, pouco antes de Cristo voltar, ao invés de Deus derramar 10 pragas, serão 7. E o antecedente arqueológico de Êxodo 7 e 8, e que pode comprovar sim a veracidade do capítulo 16, encontramos, por exemplo, num tablete onde há a oração de um sacerdote egípcio reclamando para o deus Horus, que é o deus dos céus, reclamando de pragas e coisas terríveis que estavam acontecendo no Egito. Então é registrado na arqueologia que algumas das pragas, das 10 mencionadas, ocorreram mesmo no Egito. E o que Deus está dizendo no Apocalipse é que, assim como ele puniu os egípcios com 10 pragas, desta vez com 7 pragas, ele punirá a humanidade que o rejeitou um pouco antes da volta de Cristo, acontecerá isso. No contexto dessas 7 pragas, desses 7 últimos juízos finais, o apóstolo João faz um intervalo, um interlúdio, abre um parênteses para
falar de um outro assunto. E aí ele começa a falar da batalha do Armagedon. Vamos entender o que é, primeiramente, a palavra Armagedon. A palavra Armagedon, ela vem de um termo do Antigo Testamento. Recordemos que o apóstolo João se utiliza muito de linguagem do Antigo Testamento, muita linguagem do profeta Ezequiel para ele escrever o Apocalipse. Então, o Armagedon se refere, eu vou ler aqui um texto para você, que se encontra em 2 Crônicas 35, 22. Porque essa palavra Armagedon, ela tem um antecedente no Antigo Testamento, não é? 2 Crônicas 35, 22, diz o seguinte: Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megido. A palavra Armagedon está relacionada ao termo hebraico para esse termo Megido. Megido se refere a uma cidade que se localizava numa planície onde era também o Monte Carmelo, onde Elias teve um confronto com 450 profetas do deus Baal, como lemos ali em 1 Reis capítulo 18. Então o que acontece? João pega uma linguagem do Antigo Testamento e usa o termo Armagedon para dizer o quê? Que nos últimos dias haverá uma batalha final entre o povo de Deus e Satanás. Porque no vale de Megido, no Antigo Testamento, muitas vezes neste vale, os filhos de Deus de Israel entravam em batalha, em conflito contra forças do mal. Então João pega essa linguagem para dizer o seguinte, que o Israel espiritual, os filhos de Deus, também farão parte de uma batalha contra as forças do mal nos últimos dias. E para nós entendermos algo mais dessa batalha, é claro que mesmo num programa inteiro não faríamos tudo isso, eu quero dar alguns detalhes mais para você. A batalha do Armagedon é mencionada num contexto em que caem as pragas, e essas 7 pragas caem como resultado da rebelião da humanidade em se portar contra a adoração verdadeira a Deus. É importante você estudar o capítulo 16 à luz dos capítulos 12 e 13 e 14. Por quê? No capítulo 12, percebemos o conflito entre o bem e o mal. Capítulo 13, este conflito, depois de ser transferido para a terra, há uma perseguição aos filhos de Deus nos últimos dias, e esses filhos de Deus são aqueles que, de acordo com Apocalipse 14 e 12, guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa perseguição do capítulo 13, aos que guardam os mandamentos de Deus como demonstração da fé em Jesus, essa perseguição, ela ocorre no momento em que existe o chamado sinal da besta, que é será um falso dia de adoração no lugar do verdadeiro dia da adoração. Este momento de perseguição, de luta, de tensão entre os filhos de Deus que querem ser fiéis aos seus mandamentos e as forças do mal que pressionam os poderes políticos para darem um decreto obrigando os filhos de Deus a desobedecerem aos mandamentos de Deus, isso faz parte da batalha espiritual chamada Batalha do Armagedon. Então é uma batalha espiritual, não é algo literal como alguns diziam, por exemplo. Alguns diziam que o Armagedon eram as investidas de Saddam Hussein contra os Estados Unidos. Nada a ver isso. Não podemos seguir esse tipo de critério que não é bíblico para interpretar o texto. E o que o texto quer dizer, por exemplo, aqui, quando afirma que as águas do Tigre e do Eufrates se secariam? Será que isso se refere ao secamento desses dois grandes rios no Oriente nos dias de hoje? Não, pelo seguinte: águas no Apocalipse é um termo simbólico. E se águas é um termo simbólico, é claro que a referência não é ao Tigre e ao Eufrates de maneira literal. Que águas é simbólico, percebemos no capítulo 17, versículo 15, que diz o seguinte:
Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, que é uma falsa igreja, são povos, multidões, nações e línguas. O que acontece aqui? Águas, um aglomerado grande de águas simbolizam povos, multidões, nações e línguas. Então, quando fala que o Eufrates será secado para que os reis do norte venham, nós temos que ligar isso aqui a Apocalipse 13. A besta do Apocalipse 13, juntamente com uma segunda besta, perseguirá os filhos de Deus. Sendo que águas representam povos, isso significa que o poder representado pela besta vai perder o apoio dos povos, isso que é o secamento das águas, e ao mesmo tempo em que a besta perder o apoio daqueles que a apoiavam em lançar um falso dia de guarda obrigatório, os reis do norte virão. E quem são os reis do norte? Quando estudamos o Antigo Testamento, percebemos que para o judeu, sempre a esperança, sempre as coisas boas viriam do norte, do oriente. E algumas literaturas judaicas falam que o Messias viria do oriente. Então é bem provável aqui que a menção seja assim, a vinda de Jesus Cristo. Então, quando o conflito entre o bem e o mal se intensificar de tal forma que os filhos de Deus, que querem obedecer aos seus mandamentos, estarão em grande perseguição, ao mesmo tempo, o poder representado pela besta perde o seu apoio, representado pelo secamento do Tigre e do Eufrates, e aí Jesus Cristo volta para salvar os seus fiéis, punir a humanidade rebelde que rejeitou os seus últimos 3 avisos que ele enviou à humanidade em Apocalipse 14, 6 a 12. Resumidamente, amigos, é esta a explicação. É um assunto muito amplo, muito complexo, e eu gostaria de recomendar que você continuasse se aprofundando neste assunto, só que de uma perspectiva interpretativa correta. Qual? O modelo historicista de interpretação. O modelo historicista de interpretação das profecias é um modelo em que você analisa as profecias bíblicas e apocalípticas à luz da história. Você vê Deus atuando no passado, no presente e no futuro. O modelo preterista joga as profecias todas para o passado, o futurista para o futuro. Ambos os modelos são equivocados. O historicista não mostra Deus agindo só no passado e nem só no futuro. O método historicista mostra Deus agindo no passado, no presente e no futuro. Então eu recomendo, busque literatura que fale do método historicista de interpretação. E um capítulo e um livro que eu oriento para você estudar o Apocalipse, intitula-se inclusive o Apocalipse 16, Uma Nova Era, segundo as profecias de Daniel. Esse material é da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, 0800 979 0606. O que eu e você temos que aprender dessa explicação, entre todas as coisas, é: quando for dado um decreto obrigando os filhos de Deus a adorarem um falso dia de guarda, você e eu estaremos de qual lado? Do lado de Deus ou do lado do poder representado pela besta? A decisão será sua, a decisão será minha também. Muito bem, professor. Bom, o programa está apenas começando, ainda tem muita pergunta boa para nós todos juntos aqui aprendemos sobre a palavra de Deus. Para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. O número é meio complicado, mas anota aí, 12 9156 6972. Você manda sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode acessar o nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/na mira da verdade. Você entra lá no nosso blog, você vai ver que do lado direito, mais abaixo, tem um espaço para você, dizendo que o programa está no ar. Você pode pegar a sua pergunta, escrever ali e a gente recebe aqui na hora. Ou então através das nossas redes sociais. Pelo Facebook, o nosso Facebook é namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @Na Mira da Verdade. Participe do nosso programa, mande as suas perguntas e ela poderá estar
Na mira da verdade. Professor Leandro Quadros. Pois não, amigo? Uma pergunta que chegou aqui pelo nosso blog, quem mandou foi o Tiago. Antes de falar a pergunta do Tiago, eu queria dizer que essa pergunta sobre o rio Eufrates foi da semana passada e quem mandou foi a Gilmar Dresch Machado. Ele é de Quedas do Iguaçu, no Paraná. Obrigado pela sua pergunta aí e ela foi para a mira, começando o programa de hoje. Bom, hoje o Tiago de Souza, que entrou no nosso blog aqui, ele é de Salinas, Minas Gerais, e ele pergunta o seguinte: reza é um tipo de oração decorada a qual não é certo se fazer, correto, professor? Agora, então, não se deve fazer oração do Pai Nosso, visto que ela também é decorada? Como é que é isso, professor? A questão de reza, a questão de uma prece, de uma oração, tem diferença? Tem diferença, só que nós não podemos, amigo Tiago, confundir a oração do Pai Nosso com reza. Por quê? A oração do Pai Nosso é uma oração modelo, né? Nós lemos aqui em Mateus 6, não é? 5 a 14, a 15, né? A oração do Pai Nosso como uma oração modelo. Ela é decorada, mas nós não podemos proferir uma oração sem pensar nas palavras, não é? Agora, a reza é diferente. Nós não enquadramos a oração do Pai Nosso nas rezas, porque as rezas são repetições constantes. Então, o que acontece? Cristo é contra as repetições constantes, mas não contra a oração. Quer ver uma coisa? Mateus capítulo 6, versículo 6 diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Verso 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então Cristo é contra as constantes repetições que ocorrem em muitas rezas. Por quê? Deus não precisa de muitas repetições porque Ele já sabe o que nós vamos pedir antes mesmo de pedirmos. E Cristo falou que o costume de repetir é um costume pagão e não cristão. Então é Cristo quem está dizendo, não sou eu. E o Pai Nosso não se enquadra numa reza, porque ele não é uma constante repetição. É uma oração modelo que eu me utilizo para falar com Deus. Agora, com certeza, a melhor das orações é aquela em que você abre o seu coração a Deus como faz a um melhor amigo, conta a Ele tudo o que sente, tudo o que pensa, tudo o que deseja, tudo o que não gosta, porque é esse tipo de oração que você desenvolve um vínculo mais forte com Deus. E por isso sigamos o conselho, não é, de Romanos 12, 12. Sejamos na oração sempre o quê? Perseverantes. Professor Leandro Quadros, aqui pelo Facebook, eu estava olhando aqui o Facebook e o Twitter, tem muita gente conectada com a gente aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por participar do nosso programa. O Luiz Domingues, pelo Facebook, disse o seguinte: olá a todos, gostaria de fazer uma pergunta. Na Bíblia, fala dos personagens patriarcas antes de Noé que viveram muitos anos, como Matusalém, por exemplo, quase 1000 anos. Esses anos são reais ou não? Levando em consideração que eles não contavam o tempo como hoje, o calendário deles era o lunar e não o solar, como fica essa questão das idades? Quem mandou é o Luiz Domingues de Sorocaba. Boa pergunta, professor. Ela está na mira. Como é que é? Como é que você sai dessa aí? Como é que é a questão dos anos aí? Os patriarcas ali antes de Noé viviam 600 anos, 700 anos, 800. Matusalém viveu 900, quase 1000 anos. Como que a gente entende isso? Por que isso acontecia? Isso não é uma coisa que a gente pode duvidar da Bíblia, não? Temos 3 minutos, professor. Dá para você responder? Dá sim. Vejam bem, a diferença entre contar com o calendário lunar ou solar, uma diferença praticamente que não existe, porque o calendário lunar, por exemplo, ele conta o tempo a partir da lua nova, outra lua nova, ou seja, 30 dias. Então, se eles contavam dessa maneira, do mesmo jeito está indicando que os dias eram literais. Então, a Bíblia não trabalha com simbologia de dias, a menos que esteja envolvida uma profecia, é claro. Quando você lê o Gênesis, você tem que entender que o Gênesis é um livro histórico, não um livro profético simbólico.
mesmo que contenham profecias ali. Agora, é um livro histórico. Então, por exemplo, quando você lê Gênesis 8, ou melhor, 7:24, sobre o tempo em que as águas do dilúvio prevaleceram, o texto fala assim: e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias, 5 meses, não tem nada de simbólico aqui. Então, a idade desses homens era, sim, literal. Adão viveu 930 anos, Matusalém 967. Por quê? Eram pessoas que estavam ainda sobre o efeito da árvore da vida. Eram pessoas que tinham uma alimentação, uma constituição genética, uma alimentação diferente. Na verdade, eles não comiam carne, não é? Eles tinham também uma constituição genética muito melhor do que a nossa, então era possível viver séculos. Então, nada na Bíblia indica simbologia nesse aspecto. O livro do Gênesis é histórico, os dias são literais e quando um dia é simbólico na Bíblia, o próprio contexto nos indica. Muito bem, para participar do nosso programa, basta você mandar a sua pergunta por torpedo. Nosso torpedinho, nosso SMS é 12 9156 6972. 12 9156 6972. Manda a sua pergunta, que ela vai chegar aqui para mim. Ou então, acesse o nosso blog. Aproveita aí o nosso intervalo e acesse lá o nosso blog e veja todo o conteúdo que colocamos sobre a Palavra de Deus lá e os mais diversos assuntos que você quer aprender para estudar a Bíblia. novotempo.com/na mira da verdade. Você vai poder também mandar a sua pergunta para que ela chegue aqui na hora para mim. Ou então, através das nossas redes sociais. Facebook, na mira da verdade.nt e Twitter, @na mira da verdade. Não sai daí não, nós vamos para um breve intervalo, mas a gente volta já já com muito mais. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo, TV Novo Tempo, seu canal da esperança. Este é o programa Na Mira da Verdade. Obrigado a você que está nos assistindo através da Sky, canal 14. Você que está zapeando aí, o seu televisor caiu aqui na TV Novo Tempo. Este é o programa Na Mira da Verdade. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta sobre a Bíblia, sobre religião, não tenha preconceitos, pergunte pra gente. Nós vamos colocar na mira e responder à luz da palavra da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Não é a opinião do programa Na Mira da Verdade, não é a opinião da TV Novo Tempo, não é a opinião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao qual nós pertencemos, mas sim o que a Bíblia diz. Então não tenha preconceitos não, pergunte o que você quiser. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência e a você que é ouvinte da Rádio Novo Tempo, que está conectado com a gente aí, um abraço carinhoso, participe do nosso programa, mande as suas perguntas. Para mandar as suas perguntas através do nosso SMS, o número é 12 9156 6972, 12 9156 6972, ou então através do nosso blog novotempo.com/na mira da verdade e através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, vamos, amigo. Tem uma pergunta boa para você, que essa eu quero ver como é que você vai se sair, meu amigo. Vamos ver. Essa daquelas quentes, olha só, chegou pelo Facebook. A pergunta é a seguinte, olha só como ela começa. Quem mandou aqui é a Emanuele Menezes. Emanuele, a sua pergunta está na mira. Tito, escolhe a minha pergunta aí. Sempre quis testar o Leandro Quadros. Quero ver se a Igreja Adventista escapa dessa. A pergunta dela é a seguinte: por que os discípulos não ordenaram a guarda dos mandamentos, inclusive o sábado, aos novos convertidos durante o Concílio de Jerusalém, em Atos 15? Se você abrir a sua Bíblia em Atos 15, você vai ver Atos. Você vai ver aí que no capítulo 15 está falando realmente sobre o Concílio de Jerusalém. Agora, professor Leandro Quadros, como é que você se sai dessa, meu amigo? Que história é essa que os discípulos não ordenaram aí sobre os mandamentos aos novos convertidos? Quer dizer que naquele momento ali, depois do novo concerto, não precisaria mais as leis? É isso? Pois olha, com todo respeito ao nosso querido amigo que fez a pergunta, não é, ele... É amiga. Amiga? Emanuele. Não é para Emanuele que eu vou dizer isso, mas para autores de livros onde eu vi esse argumento.
Este é o argumento dos mais ridículos que eu já vi na minha vida. Então o indivíduo lê Atos 15, 20 e diz assim: já que ali não é mencionado a guarda do sábado, então ela não tem importância. Eu vou ler o verso para você ver como o argumento é absurdamente ridículo. Atos 15, 20. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Então, o que as pessoas pensam? Já que aqui as orientações dadas aos não-judeus foi para que se abstessem de comida contaminada pelos ídolos, de imoralidade sexual e de alimentos de carne com sangue, já que o sábado não é mencionado, então o sábado não é para se guardar. O argumento é ridículo pelo seguinte: se eu vou me basear nisso para não observar o sábado, então eu não vou nem dizimar mais, porque você não vê aqui no verso 20 uma orientação assim: olha, que vocês além de se absterem da imoralidade sexual, dizimem. Então você está me dizendo que o mandamento do dízimo foi abolido? Eu também não vejo aqui no versículo 15 o mandamento não cobiçarás. Então quer dizer que eu posso agora cobiçar a casa do meu próximo, a mulher do meu próximo? Aqui eu também não vejo o mandamento não dirás falso testemunho. Então quer dizer que eu posso agora sair mentindo à vontade? Amigos, vamos deixar que a Bíblia fale, ao invés de queremos falar no lugar da Bíblia. Por que o mandamento do sábado e muitos outros, incluindo o do dízimo, não foi mencionado? Porque não era necessário. Nesse contexto que essas pessoas mais precisavam ouvir, eram essas verdades aqui. A questão do mandamento do sábado era desnecessário mencionar, assim como o dízimo, porque já eram assuntos muito claros para eles. Tão claros que se nós virarmos uma página, nós percebemos em Atos 16, 13, o apóstolo Paulo observando o mandamento do sábado num território que nem judio era. Olha Atos 16, 13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Paulo aqui não estava numa sinagoga judaica. Paulo aqui estava num lugar, num território romano, e mesmo assim ele foi observar o sábado em meio à natureza para falar da palavra de Deus às pessoas. Portanto, é óbvio que o mandamento do sábado, a lei de Deus, é eterna como é o próprio Deus. Mesmo que a lei não seja meio de salvação. A lei é o resultado do trabalho do Espírito Santo na nossa vida. E o nosso único meio de salvação é Cristo. Entretanto, usar Atos 15 para dizer que o sábado foi abolido, olha, o autor que escreve isso, sinceramente, é um argumento absurdamente ridículo. E a pessoa se basear num argumento desses para anular o mandamento, aí é de cair da cadeira, né? Muito bem, professor. Bom, uma pergunta interessante aqui que chegou pelo nosso blog, quem mandou foi o Joseph Agape. Ele é de Águia Branca, no Espírito Santo, e ele diz o seguinte, sincero no que ele pergunta. Ele diz o seguinte: sou batizado em uma igreja evangélica e lendo a Bíblia descobri que o meu batismo está errado. E o meu pastor falou que batismo não salva ninguém. Isso é correto? Sou da igreja presbiteriana. Professor Leandro Quadros, a questão do batismo. O batismo realmente é o diferencial para a salvação do ser humano? Agora, existe batismo errado e batismo certo? Como que a gente pode responder essa pergunta baseado na palavra de Deus? Olha que pergunta sincera deste irmão presbiteriano. O passaporte para o céu não é o batismo. O passaporte para o céu é Jesus Cristo. Em Atos 4:12, lemos o seguinte. Atos 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa devamos ser salvos. Então é Jesus Cristo o seu meio de salvação. Entretanto, para você evidenciar a sua fé em Jesus Cristo, você precisa ser batizado, porque o batismo é um testemunho público de que você realmente aceitou a Jesus na sua vida. E o batismo não pode ser de qualquer jeito, querido irmão que está nos assistindo, querido irmão presbiteriano que fez essa pergunta. A sua pergunta foi muito importante, pelo seguinte:
O batismo bíblico, ele não pode ser simplesmente por aspersão, ou seja, jogar um pouquinho de água na pessoa. O batismo bíblico não pode ser por infusão, ou seja, parte do corpo fica mergulhado e derrama um pouquinho de água na cabeça. O batismo bíblico é por imersão. O que é imersão? Imersão é mergulhar, imergir, submergir. E como que nós podemos aprender isso? Existem muitos textos, mas a melhor forma de sabermos qual é o batismo correto é vermos na Bíblia como que Jesus, o nosso grande exemplo, foi batizado. E como que Jesus foi batizado? Aqui é que está a questão. Ele foi batizado por aspersão, por infusão, ou ele foi batizado por imersão, sendo mergulhado na água? Eu queria convidar você, querido irmão, a ler um texto comigo, que se encontra em Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17 diz assim: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Olha, se ele saiu é porque ele estava dentro da água, né? Saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Veja que Deus, o Pai, para confirmar que Cristo era o Messias, ele falou do céu por ocasião do batismo de Cristo que Cristo era o seu Filho amado, em quem ele sentia muito prazer. E o tipo de batismo que Deus Pai aprovou e do qual Cristo participou é aquele em que Cristo foi mergulhado nas águas. Você lê também sobre este princípio do batismo por imersão em João 3, 23. Você e eu sabemos que quem batizou a Jesus foi o profeta João Batista. E olha como era o sistema de João Batista, o sistema dele em batizar uma pessoa em João 3, 23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E o povo vinha para ser batizado. João escolheu esse território de Enom para batizar porque ali havia muitas águas. Se o batismo fosse simplesmente por imersão, ou melhor, por aspersão ou por infusão, não haveria necessidade de ele escolher um lugar com muitas águas. Vimos na Bíblia que é por imersão realmente o batismo. Agora, o porquê? A resposta está em Romanos 6, verso 4. Romanos 6, verso 4 nos mostra a importância desse simbolismo do mergulhar a pessoa nas águas. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Esse texto é espetacular porque ele diz o seguinte, porque ele diz que através do batismo, você e eu fomos sepultados com Cristo na sua morte. De que maneira? Pelo seguinte, quando você e eu somos batizados, mergulhados, sepultados nas águas, nós estamos dizendo o seguinte: eu estou morrendo para uma nova vida de pecado. E quando nós somos erguidos das águas, nós estamos dizendo pela fé o seguinte: eu estou ressuscitando para uma nova vida com Cristo. E a partir daqui, o meu velho homem, a minha velha natureza pecaminosa morreu e a minha natureza espiritual agora vai sobreviver com Cristo. E num sepultamento normal, se sepulta a parte do corpo ou o corpo todo? Perceba, se o batismo é comparado a um sepultamento, essa é uma outra prova claríssima de que o batismo bíblico é o por imersão. E por isso, meu querido irmão, se você realmente quer ser batizado como Jesus, o seu exemplo, foi batizado, você precisa sim batizar-se por imersão, mergulhando nas águas, demonstrando através do seu mergulho nas águas que você está morrendo para uma vida de pecado e ressuscitando para uma nova vida com Cristo. E você pode se reconsagrar a Cristo dessa maneira, batizando-se da maneira como Cristo foi batizado.
Ok, professor Leandro Quadros, muito bem. Bom, tem uma pergunta que chegou aqui. Essa pergunta, quem mandou pra gente foi o seu Germano, lá de Fortaleza. Ele que acompanha sempre o programa Na Mira da Verdade, ele e a sua esposinha, que estão acompanhando lá, gravando os programas para poder depois distribuir para as pessoas. Ele achou uma aparente controvérsia na palavra de Deus. E a Bíblia não pode se contradizer, professor. A questão que ele está colocando aqui é com relação àquele assunto da morte de Saul. Quando nós vemos lá em 1 Samuel a morte de Saul, lá no capítulo 31, quando fala da morte dele, diz a partir do verso 4 assim: Então disse o rapaz que carregava as suas armas: Tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. Agora, quando a gente vai lá em 2 Samuel, no começo do capítulo ali no capítulo 1, a partir do verso 5 em diante, me parece outra coisa, professor. Davi começa a perguntar como é que foi a morte de Saul, né? Como é que você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Perguntou Davi. E o moço respondeu assim: Acontece que eu cheguei por acaso ao monte Gilboa e vi Saul apoiado na sua lança. Os carros e os cavaleiros inimigos chegavam cada vez mais perto dele. Então ele se virou e me viu e me chamou. E eu respondi: Aqui estou, Senhor. Saul perguntou quem eu era e eu respondi que era um amalequita. Aí ele disse: Fui ferido gravemente e estou morrendo. Venha aqui e me mate. Então eu subi até o lugar onde ele estava e o matei, porque eu sabia que logo que caísse no chão, ele morreria. Aí tirei a coroa da cabeça dele e a pulseira do seu braço e trouxe para o Senhor. Aqui dá a entender o seguinte: primeiro, lá no final do capítulo de 1 Samuel, ele se matou, morreu. Agora aqui no começo de 2 Samuel, ele pediu para que o rapaz matasse e o rapaz o matou. Como que a gente entende isso, meu amigo? Aqui é o seguinte, nosso irmão Germano, não é? Isso. Irmão Germano, aqui não é uma contradição, mas é o relato de uma mentira do amalequita. O que aconteceu? Saul se matou se jogando na sua espada. Só que o amalequita, para dar a notícia ao rei Davi, para fazer cartaz com ele pensou o seguinte: bom, se eu disser que eu matei Saul e Davi agora vai assumir o trono, eu vou ganhar alguma posição importante, eu vou ganhar pelo menos uma recompensa dele. E aí o amalequita mentiu que tinha matado o Saul. Só que a mentira dele trouxe sérias consequências para ele, não é? Porque quando ele disse que matou o rei Saul, diz aqui o versículo 16, né? Davi falou assim, ó: Você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse: Matei o ungido do Senhor. E aí Davi mandou matar ele. Então não é uma contradição na Bíblia. Simplesmente, segundo Samuel, registra a mentira do amalequita e a consequência dele ter usado de uma mentira para tentar ganhar posição, para tentar ganhar cartaz, diríamos assim, diante de Davi. Portanto, nada de contradição no texto. Ok, professor. Aqui o Samuel Domingues, pelo SMS, quer saber o seguinte: gostaria de saber o que a Bíblia diz a respeito da teoria angelical. Anjos podem ter relações com seres humanos? Olha aí, professor. A gente sabe que ali tem um texto ali no Velho Testamento que dá a entender que os filhos de Deus se relacionaram com os filhos dos homens. E imagina-se que isso são relações entre anjos e seres humanos. O que a Bíblia diz a esse respeito, meu amigo, com relação à teoria dos anjos? Essa teoria de que anjos podem manter relacionamento sexual com seres humanos é uma outra teoria absurdamente ridícula, né? Então, Mateus 22:30 é um texto que vai nos esclarecer, diz o seguinte: Na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Quando Cristo falou de como seria a nova ordem de coisas, falando que todas as pessoas seriam... Porque nesse contexto aqui, os saduceus perguntaram para Jesus: se uma mulher perdeu 7 maridos no céu, quem vai ser o marido dela? E Cristo está falando o seguinte: não, no céu serão todos uma família universal, como os anjos. Então a Bíblia está dizendo aqui para nós que anjo não é um ser sexuado. Anjo
que é um anjo de acordo com a Bíblia? Lemos em Hebreus 1,14 o seguinte: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos são seres espirituais, não podem manter relações com seres humanos. E, portanto, temos que ter muito cuidado com essas teorias especulativas, infundadas, irracionais, que não fazem parte das Sagradas Escrituras. Professor Leandro Costa, estou vendo aqui um texto de Daniel e uma pergunta interessante aqui, quero ver se você consegue responder ela aqui. Olha, quem mandou foi o Igor, ele é de Manhaçu e ele diz o seguinte: em Daniel 9:27, as igrejas utilizam este texto para justificar a grande tribulação no aspecto dispensacionalista. Por que esta interpretação não é verdadeira? Olha o que diz Daniel 9:27, professor. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos, mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo e ali ficará até aquele dia. Ou melhor, até aquele que fez isso seja destruído conforme Deus resolveu. Isso aqui está falando com a quebra do sacrifício ali. Tem a ver com essa teoria que ele está falando aqui? Isso é certo, é errado? Como é que é? Olha, a teoria dispensacionalista, ou seja, que acredita que Deus lida com a humanidade de diferentes maneiras, em diferentes dispensações ou eras, ela ensina realmente que este personagem do verso 27 é o anticristo. Isso. Entretanto, eles desconsideram uma coisa importantíssima, que o personagem central aqui, no capítulo 7, não é o anticristo, é o Messias, é o Salvador. Então, este personagem do verso 27 é o mesmo personagem do verso 26. Diz assim: depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Então, a referência aqui não é o anticristo, mas ao Senhor Jesus Cristo. Então, o dispensacionalismo, quando tenta interpretar esse texto, faz um malabarismo interpretativo que não tem, assim, fundamentação alguma. Então eu recomendo, que não estude essas profecias de uma perspectiva dispensacionalista, porque não é a metodologia correta. Por mais carinho, respeito e consideração por nossos irmãos estudiosos dispensacionalistas, Nós estamos aqui para criticar ninguém, pelo contrário, nós somos todos irmãos, buscamos a salvação por meio de Jesus Cristo. Entretanto, a metodologia dispensacionalista não é a correta para a interpretação do livro de Daniel. Então, é melhor identificar o personagem do verso 27 com o ungido, com o Messias. E aí nós entendemos melhor a profecia das 70 semanas no livro de Daniel. Muito bem, professor. Já estou procurando um outro texto aqui de Zacarias, porque a pergunta também é boa. Olha só a questão que chegou aqui para a gente. Quem mandou foi o Luiz Eduardo Silva de Souza. Ele acessou o nosso blog e mandou a seguinte pergunta. Segundo Zacarias 13:7, somente 1/3 parte da terra serão salvos. Seria predestinação? Alguns dizem que é para compensar ou completar o vazio deixado pelos anjos caídos. Isto procede? Esta pergunta é bem interessante, porque existem teorias de que o ser humano foi criado justamente para completar aquela 1/3 parte que caiu em virtude dos anjos que foram do lado de Satanás, de Lúcifer. A 1/3 parte do céu saiu. Então dá a entender de que parece que Deus criou a humanidade para completar aquele buraco que ficou ali. E quando Zacarias fala isso, será que Zacarias fala isso mesmo? Não deu tempo de eu achar o texto aqui. Eu encontrei, Tito. Fala aí pra gente, como é que fica essa questão do nosso amigo Luiz Eduardo aí? Primeiramente, amigo Luiz Eduardo, é muito importante interpretarmos um texto dentro do seu contexto histórico específico e profético também, Então, por exemplo, nós não podemos pegar Zacarias 13 e dar uma interpretação que achamos que tem que ser, sem considerarmos o contexto do capítulo. Então nós lemos o capítulo a partir do verso 1, fala da eliminação dos falsos profetas,
E do verso 7 em diante, está falando do pastor ferido e das ovelhas dispersas, ou seja, é um capítulo messiânico falando do quê? Falando do momento em que Cristo seria preso e os discípulos fugiriam de medo, certo? Então nós não podemos tirar o capítulo do contexto e dizer assim, a terça parte de pessoas mencionadas aqui são o número de salvos. Não, o capítulo não fala disso. É um capítulo messiânico. E que o número de salvos não é só isso, é claro que o capítulo se refere também a um restante dos filhos de Deus, não é? Que seriam fiéis a Deus. Mas não está falando do número de salvos. Por quê? Você vai, por exemplo, para Apocalipse e você percebe que o número de salvos é muito mais do que uma terça parte, diríamos, da terra, né? Então você lê, por exemplo, aqui Apocalipse capítulo 7, versículo 9, falando dos salvos diante de Deus, o texto fala o seguinte: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamava em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Veja, essas pessoas que estão louvando a Deus pela salvação, elas são de todas as nações, povos, tribos e línguas, e o número delas é um número que ninguém podia contar, ou seja, é um número muito grande. Então não podemos realmente pegar Ezequiel 13, um capítulo que fala do Messias, essencialmente, para interpretar como se falando do número de salvos. Não é assim que nós estudamos a Bíblia. Temos que estudar a Bíblia respeitando o seu contexto e tentando ler no texto o seguinte: o que o autor quis dizer para o seu público originalmente e o que a mensagem dita a este público originalmente tem de importante para a minha vida. Aí sim nós vamos seguir uma metodologia confiável e correta. Muito bom, professor. Nosso tempo já acabou, mas eu não poderia deixar de oferecer para você a nossa revista Verdades para o Tempo do Fim. Para você para você receber gratuitamente aí na sua casa a revista Verdades para o Tempo do Fim, acesse o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver uma imagem dessa revista, é só você clicar em cima dela, preencher os seus dados postais e ela vai chegar aí gratuitamente na sua casa, tá bom? É um presente da Novo Tempo para você. Portanto, peça agora mesmo e faça como mais de 90 mil pessoas que já pediram essa revista aqui pela TV Novo Tempo. Professor Leandro Quadros, o nosso programa acabou, mas a gente se encontra terça-feira que vem com novas perguntas, novos questionamentos para você aí na mira da verdade, ok? Vai ser um prazer, meu amigo, que Deus guarde a você. Um abraço a você também, amigo telespectador, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. Muito obrigado a você, internauta, pelo carinho que tem para conosco. E nunca esqueça de uma coisa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia, unicamente a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Um grande abraço, Deus guarde você. E tenha coragem, porque sempre as suas questões, as suas dúvidas aqui neste programa estarão na mira da verdade.